Olá, pessoal. Eu sou o professor doutor Cláudio Wagner Locatelli e vim trazer para vocês um assunto bem interessante aqui, né? Que é um assunto que vocês vão utilizar bastante na vida de vocês como professores, né? Que são as plataformas digitais de ensino. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou mestre e doutor em ensino de ciência e matemática, graduado em Direito, Biologia, Pedagogia, Letras, História e Matemática, especialista em mídias na educação, informática e educação e 14 outras especializações. O assunto da minha tese foi plataformas digitais de ensino, né, e a formação de professores. Então é um tema que eu gosto bastante de trabalhar em aula, né? Eu gosto bastante de falar sobre esse tema, né? Então, para começar essa temática, a gente vai falar um pouquinho do ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, né, é uma situação nova, né? É uma situação nova que o quê? Oi, Aline, pode falar. Cláudio, você está gravando? Agora que eu vi que está gravando. Tô Tá, sim, tá? beleza. Tá ótimo. Então, assim, é um desafio para os docentes, né? Que antigamente a gente trabalhava só com ensino presencial, né? Depois vem o ensino à distância. E agora temos essa modalidade aí de ensino híbrido, né? Então, ele é novo, né? Ele causa um desconforto aí, né? Porque ele foge da rotina, né? Que o professor normalmente está acostumado de aula presencial, né? Então, o ensino híbrido, ele aborda o quê? Uma parte do ensino, né? De forma presencial e uma parte do ensino de forma remota, né? De forma à distância, né? Seja por aula síncrona, seja por atividades assíncronas, né? Não importa, né? O modelo híbrido ele tem essa parte, né? Presencial e a parte à distância. Normalmente as pessoas confundem muito o ensino híbrido, o ensino remoto, né? Então é bom a gente diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, né? Tendo em vista que a realidade da educação, né, nas salas de aula, dos alunos e professores, né, é todo bem diferente de 50 anos atrás. Aliás, nem precisa ir muito, né? Na época que eu ia para a escola, né, 30 anos atrás, já era complicado, né? Já era bem diferente, né? A gente vive num mundo globalizado e tecnológico, então hoje em dia as crianças estão aí com celulares, tablets, né, computadores aí na palma da mão. Apesar, né, da nova legislação agora proibir o uso de celulares dentro das escolas, né? Mas a gente observa que a sociedade passou por transformações, né? E o mundo não vive mais sem a tecnologia, né? Então a gente tem que aprender com os nossos alunos a como você tirar um bom proveito dessa tecnologia, né? As crianças e os jovens estão cada vez mais conectados e não tem como você voltar atrás, né? Eu acredito nisso e as pesquisas também, né? Eu não posso falar sozinho, eu tenho que falar aportado em pesquisadores que trabalham com essa área, né? Essa é uma nova geração que estabelece novas relações com o conhecimento. Então, assim, o professor, ele não é mais o detentor do conhecimento, né? O professor ele tem que atuar aí como mediador na sala de aula, né? Porque o conhecimento é só você dar um Google lá que você acha, né, os conceitos, tudo bem. Às vezes não é uma fonte confiável, mas enfim, você tem o acesso ao conhecimento de forma mais fácil, né, do que antigamente. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, procurar na Barça, né, nos dicionários, se a gente quisesse saber qualquer coisa diferente assim, ou através dos professores, né, a gente não tinha outros recursos, né. As tecnologias digitais elas modificam o ambiente no qual elas estão inseridas, né? Ela transforma as novas relações aí entre professor e aluno, né? E os conteúdos. Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com a tecnologia ao nosso favor, né? Então, e não contra, né? Bom, o ensino híbrido é um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes, né? O que a gente quer, né? Que ele, junto com o professor, possam fazer o seu processo de aprendizagem. Então, assim, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Então, assim, a gente tem que ter essa lógica que a gente tinha antigamente. O professor ensina, o aluno aprende. Não, o professor também aprende junto com o aluno, né? Então, assim, a gente está ali como professor, não como uma figura principal do processo de ensino-aprendizagem, mas sim como auxiliar o aluno para que ele possa aprender, né? O importante não é eu ensinar, o importante é que o aluno aprenda,
né? É isso que grandes pesquisadores falam, né? É interessante que o aluno não aprenda. Eu estou aqui para o aluno aprender, não para eu ensinar. Eu ensinar, às vezes, o aluno não aprende. É uma lógica que você fica pensando, né? É contraditório? É, a gente pensa hoje em dia, né? Então, de acordo com o modelo proposto por Christensen, né? O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual o aluno aprende por meio de um ensino online com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo, ou ele estuda, né? E por meio do ensino presencial na escola. Boa noite, Emily, seja bem-vinda. É importante que o processo de ensino-aprendizagem, né, ele ocorra de forma colaborativa, né, com experiências e construção de conhecimento, né, com interações, né, não só o professor falar e não só o aluno escutar, mas que eles interajam em sala de aula, né, essa é a proposta que a gente tem do ensino híbrido, né. Só para a gente recapitular aqui, né, o ensino remoto, né, do ensino tradicional para o mundo digital, né. O que era o ensino dito tradicional? Né? É o que eu tive há 40 anos atrás, quando eu estava no segundo ano, segunda série, né, que agora é ano, com quadro verde, carteiras enfileiradas, né? Muitos alunos na turma. Eu tive turmas aí de 40 alunos, você imagina, a professora de anos iniciais com 40 alunos na sala, né? Ambientes muito violentos, bullying, né? Correndo solto. Aqueles livros pesados, né? Aquelas bíblias que a gente tinha que carregar na mochila, né? Escassez de recursos pedagógicos, políticas públicas que não funcionavam. Então a gente passou por um período bem complicado, né? No nosso ensino dito tradicional. Não que hoje tenha mudado tanto, mas já melhorou bastante, né? E aí em 2020 o mundo parou, né? A pandemia veio, né, da Covid-19, e o medo, né, das escolas, das universidades, né, todas fechadas, né, o distanciamento, o isolamento social, o que a gente faz agora, né, como é que a gente vai ensinar esses alunos, né, se a gente está acostumado só no presencial, né, na sala de aula, como é que a gente vai fazer essa mudança, né, e aí você tem que estar preparado para viver o novo, né, com as novas formas de ensino, né, mudando a nossa rotina, as carteiras, né, enfileiradas, agora chamadas salas virtuais, como essa que a gente está agora, né? Agendas físicas, né, agora com Google Agenda, da Microsoft, ou, né, comunicação via e-mail. E o quadro negro deu lugar à tela do computador, né? E daqui a pouco a gente vai ver ó, o Jamboard, né, a sala de aula virtual do Google, né? A educação ganha uma nova oportunidade, que é o quê? O ensino online, né? O que é o ensino online? É o ensino que vocês têm na universidade, né? É o EAD, é o ensino à distância, né? Tendo um calendário escolar ali, né, com a orientação do Ministério da Educação, e nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, a gente tem toda a parte da comunicação com os alunos, né, do conteúdo, do tudo que tem que fazer, das normas, a interação, né, entre os professores, os tutores e os alunos, e o processo de avaliação que tem que ter em todo ambiente de educação formal. O ensino à distância, ele tornou-se aí protagonista, né? E não simplesmente uma transposição do tradicional. Então, assim, a gente não mudou. Ah, agora não é mais tradicional, agora é só digital. Não. É um meio termo. A gente faz uma. Nenhum é mais importante que o outro, tá? Nem o presencial é mais importante que a distância, e nem a distância é mais importante que o presencial. Né, os dois unidos aí, né, dentro das escolas, né, que eu estou falando, porque nas escolas não pode ter, né, ensino remoto, tá? Isso é proibido por lei. A não ser EJA, que, né, são os alunos maiores de idade e tal, aí pode. Mas você pode ter, né, o Google Sala de Aula, você pode ter várias metodologias ativas aplicadas dentro da escola. Mas o ensino remoto, o ensino à distância, como a gente tem aqui, né, na universidade, na escola não pode ter. Só pôde ter durante o período da pandemia, né? Então, quais são as diferenças entre educação à distância e aula remota, né? A aula remota é a transmissão em tempo real, ou gravata. O
que é essa aqui que a gente está tendo agora, uma aula ao vivo, por exemplo, né? O professor e o aluno tem contato, né? Que nem a Emily entrou aqui, ela pode levantar a mão, perguntar, interagir, né? Então a gente está em tempo real aqui falando com vocês, né? Agora, isso dentro de uma escola é bem diferente, né? Nós não temos só um aluno na sala, dois, temos 40, 50 alunos numa sala, então para você conseguir fazer todos prestem atenção, né? É mais difícil, né? Tem que se virar nos 30 aí para chamar a atenção dos alunos. A gente utiliza normalmente, né, para aula assíncrona, são as duas plataformas mais fáceis de usar e de uso gratuito, né, que é o Google Meet, que é essa aqui que a gente está, e tem o Microsoft Teams, né, e você pode usar a câmera, o microfone, o chat, né. Eu prefiro, assim, que os alunos abram as câmeras, mas a gente tem vergonha, enfim, mas a gente trabalha aqui na universidade eu não exijo que abra a câmera, mas na escola, quando eu trabalho de forma remota, eu exijo que abra a câmera sim, tá? Até para ver o que o aluno está fazendo do outro lado, porque criança e adolescente você nunca sabe, né, o que passa na cabecinha deles, então é sempre bom a gente estar de olho mesmo que seja à distância, né? Então quando eu faço atividades à distância com, né, crianças da escola, eu sempre peço para abrir. Então, resumindo, gente, o ensino, né, remoto é a saída para momentos emergenciais. Como que a gente passou com o período da Covid, né? Não é para ser um estilo de aula, né, para a educação básica, né? É uma saída para momentos emergenciais. Quais são os aspectos negativos aí, né, que a gente passou nesse período? A falta de preparo do corpo docente, né, os professores. Muitos professores não tiveram formação para trabalhar com plataforma digital, né, e tiveram que trabalhar com a plataforma digital, eles tiveram que engolir a seco, não teve muito jeito, né? Ou você fazia isso, ou você não conseguia dar aula, não conseguia chegar até os alunos, né? E a gente tem outros problemas, né? Dificuldade de acesso, né? Tivemos muitos alunos aí que mal tinham um celular para a casa inteira. Imagina um celular por criança para assistir a aula, para ver videoaula, né? Foi bem complicado. Os pais, né, os próprios alunos tiveram que aprender e a se adequar a esse novo, né? A motivação do grupo, né? Porque o estudo é solitário, né? No ensino à distância. E foi preciso criar novas formas de avaliação, de aprendizagem, enfim. Tivemos que ter mudanças aí radicais, né, num curto período de tempo, o que não é positivo, né? As mudanças têm que ser gradativas, né, devagarinho, para não ter uma consequência negativa. Quais são os aspectos positivos desse período que a gente passou, né? Formando cidadãos mais críticos, né, mais exigentes com a sua aprendizagem, mais exigentes com o que estão aprendendo. Muitas pessoas adquiriram aí mais qualificação profissional, mais diplomas, né? Pessoas que não têm acesso a uma faculdade, por exemplo, mora muito longe, muito distante, né, dos centros urbanos, puderam ter acesso aí ao diploma de ensino superior, né? Novas oportunidades de emprego, né? Porque a partir do momento que você está graduado, né, você termina o ensino médio, você já começa a ter várias outras oportunidades de emprego, né? Redução de custos, né? O custo à distância, né? Tem mensalidades mais acessíveis, né? E despesas com transporte até a instituição. Então, mas nem por isso é mais fácil, tá? Tem gente que acha que ensino à distância é mais fácil que presencial, mas não é, tá? Você tem que ter um nível de organização maior, né? Hoje, uma coisa mais organizada, senão você não consegue fazer nada, né? Ah, não, amanhã eu faço. Não, amanhã você vai sempre adiando para um dia depois, né? Quando você chega, já está na data da avaliação, você não estudou nada, né? Então tem que ter uma organização, uma rotina aí de estudos mais, às vezes, mais árdua do que o presencial. E é tudo hiperconectado, né? O mundo cada vez mais virtual, tudo pode ser resolvido aí digitalmente. Então, assim, a utilização de plataformas digitais para o ensino, que é o tema da nossa aula. Mas, afinal, o que é uma plataforma digital? Emily, fala pra gente. O que você acha que é uma plataforma digital?
Você consegue interagir com a gente aqui? Acho que não, né? Aline, para você, o que, que é Tô achando que uma não. plataforma digital? Eu entendo uma plataforma digital como uma grande janela de comunicação, né? Uma grande janela que possibilita infinitas formas de comunicação, né? Eu queria outra palavra, mas não me vem à mente. Não, mas é uma definição, não precisa ser uma definição formal, né? É o que você acredita ser mesmo, né? Sim, é o que eu acredito. Uma grande janela, fundamental, né? Tecnologia são técnicas que a gente, né, o ser humano, inventa para tornar a nossa vida mais prática, né, mais possível. Então, utilizar as plataformas digitais na educação é algo fantástico, né? Enfim, é Ela é um isso. meio digital, na verdade, né, por uso de internet, onde você consegue o processo de comunicação, né? Como você falou, de informação. Então, a plataforma digital, ela tem esse objetivo mesmo, né, de comunicar, de informar, né, de dar acesso a conteúdo, de dar acesso, né, a qualquer interação que seja conectado via internet, né? Em pesquisas recentes, a gente constatou que uma parte expressiva dos estudantes considera o ensino através de tecnologia como desafiador, né? Você vê, você fala assim, nossa, os jovens estão conectados, né? Até que ponto, né? Estão conectados? No que eles estão conectados, né? Então, e é complexo essa compreensão, né? Gera um certo desconforto e desinteresse das áreas científicas. Mas como a gente pode ensinar aí através das plataformas digitais de ensino, né? O uso das tecnologias digitais, né, elas aproximam o ensino, mas não cria um ambiente, nossa, inovador. Depende muito do professor que está ali atrás, né, mediando essa aprendizagem. Né? Se o professor tem habilidade, tem facilidade, ele tem formação para trabalhar com tecnologia, as trocas de experiências vão ser positivas, tal. Mas se o professor não souber muito bem, perdão, lidar com as tecnologias, vai ser meio frustrante, tanto para os alunos quanto para o professor, né? Então, ele pode ser feito diretamente do computador, né, com o dispositivo eletrônico, em que o aluno esteja fazendo uso, bastando ter uma conexão de internet. Nesse contexto, o uso dos meios digitais tem se demonstrado uma ferramenta eficiente e complementar no processo de ensino-aprendizagem, mesmo considerando as possíveis limitações inerentes ao processo. Que limitações? Limitação de acesso mesmo, né? Por exemplo, eu estou lidando com alunos de uma rede pública, por exemplo, um aluno que mora na periferia, que não tem acesso, né, à internet de qualidade, não tem um celular, né? Como é que ele vai fazer o uso dessa tecnologia em casa? Fica mais complicado. Na escola, às vezes, a gente tem um sucateamento de equipamento, então como é que o professor vai trabalhar com os alunos na escola? Então tem todos os fatores aí que a gente tem que considerar, né, no uso das tecnologias. A internet, ela se constitui num meio que pode proporcionar importantes possibilidades pedagógicas, né? Sendo um meio que permite a inter e a pluridisciplinaridade, oferecendo subsídios e trilhando caminhos para uma educação global, estimulando e colocando em prática os processos de tratamento da informação, dos conteúdos e programas de cada nível. Ela ainda possibilita a utilização de ambientes apropriados, né, para aprendizagem, ricos em recursos que proporcionam as mais diversas experiências. Então, desde que os usuários saibam usar, né, tanto os professores quanto os alunos. Né, ambos têm que saber utilizar a tecnologia, senão falha em uma das pontas aí o processo não fica balanceado. A utilização de ferramentas Web 2.0, ela dá a possibilidade de criação de ambientes de aprendizagem voltados para maior socialização. Ou seja, minimiza os problemas, né, com uma gestão compartilhada de informações, bem como o uso e manutenção de uma memória coletiva. Nesse contexto, a gente pode dizer que a Web 2.0 tem repercussões sociais e educacionais relevantes, né, transformaram aí um modo de educação, né,
e maximizar os processos de trabalho coletivo, de produção, da circulação de informações, né? A gente vai tratar daqui a pouco, a gente vai ver um pouquinho das redes sociais, bem como a troca afetiva e a construção social do conhecimento, apoiadas pelas TICs, né? Hoje a gente fala TICs e quando a gente fala de apropriação digital, a gente fala TEDx, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Hoje em dia, sites e plataformas educacionais foram diretamente afetadas aí após a popularização da educação à distância. Eu tive acesso à internet pela primeira vez na década de 90. Na década de 90, a internet era discada, era por telefone, era muito cara, não dava. Era por, você imagina, você pagava por minuto, né, utilizado, e pelo pulso do telefone. Então, e caía constantemente as conexões, né? Então, assim, você fazia um barulho infernal para conectar, conectava depois, né, ficava um pouquinho, depois já caía de novo, tá? Então, até ter a internet que a gente tem hoje, né, levou muito tempo. A adoção de cursos online abertos em alta escala aumenta a acessibilidade ao conhecimento, apresentando em seus formatos cursos com espaço e tempo próprios, não necessitando de um cronograma fechado. No formato mencionado, podemos citar, por exemplo, uma plataforma que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a Khan Academy. O uso dessas tecnologias pode vir acompanhado de uma capacitação docente maior. Então, assim, os docentes precisam ter uma formação para utilizar, né? Porque os meios tecnológicos e digitais ainda precisam ser desmistificados. Tem muito professor que tem resistência em utilizar a tecnologia ainda, né? O que é uma bobagem, né? A gente tem que perder esse medo, né? Perder esse e se desafiar mesmo, né? Podemos remeter a uma referência que tem um trabalho bem sucedido, né? É fundamental o comprometimento da instituição e do corpo docente, né? Remetendo ao planejamento, sistematização dos usos digitais, ferramentas, assim, o professor tem que ter um plano, né, de ensino que contemple essas metodologias, as tecnologias, não usar assim no susto, né? Aí hoje eu vou usar uma plataforma, planejado, testado, né, anteriormente para ver o efeito que vai poder causar aí na sua aula. E não é toda aula que a gente consegue utilizar a tecnologia também, né? Tem aulas que realmente, às vezes, a tecnologia mais ela atrapalha do que ajuda. Então, a tecnologia tem que ser estudada mesmo, né? E quando você deve utilizar, né, a tecnologia em sala de aula? Primeira plataforma que a gente vai ver aqui hoje, ela chama Mentimeter, né? Se você entrar no site dela, www.mentimeter.com, ela é uma plataforma em inglês, mas tem um botãozinho lá em cima que você já pede para traduzir e ele já vem tudo em português para você, tá? Eu prefiro em português também, que é a nossa língua, né? Em inglês eu até entendo, mas aí já fica mais enferrujado para utilizar, né? Primeiro, se você tiver uma conta Google, é mais interessante, porque no Mentimeter você loga através da sua conta Google, né? Ou você tem que criar um login com outro e-mail qualquer, que é mais complexo. Então, se você tiver já um e-mail do Gmail, já fica mais fácil de você conectar com a plataforma. No Mentimeter tem essa carinha aqui, ó, né? E o que você pode fazer no Mentimeter? Apresentações, né, como você faz de PowerPoint, por exemplo, né? Nuvens de palavras, enquetes ao vivo, quizzes divertidos, perguntas e respostas informativas e muito mais. Vocês podem ver aqui, ó, acho que não dá para ter muito, mas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, blog. Então, tudo que você pode fazer aqui, ó, apresentações ao vivo, Cloud, quiz, pesquisas, e tá tudo dito ali para você direitinho. Vamos fazer um teste agora? Então, assim, ó, acesse o site www.mente.com e digita esse código aqui, ó, 19 14 9338. E responde para mim. Escreva as plataformas digitais que você acredita utilizar em suas atividades de ensino na escola. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês escreverem.
Olha lá, já responderam, ó, tá vendo? Google Sala de Aula, Moodle, Facebook, Ava. Então, isso você pode fazer com seus futuros alunos, né? Nuvem de palavras, para ter os conhecimentos prévios que os alunos têm, né? Então, o Mentimeter, ele proporciona isso para a gente, né? Um dos recursos, chama nuvem de palavras, né? Ou Word Cloud, que ele chamou ali. Então, você pode, conforme a palavra vai ficando mais forte, ela vai crescendo de tamanho e ficando mais expressiva, né? Então, é bem interessante você utilizar isso aqui com os seus alunos, tá? Gostaram? Interessante, né? Então, a gente acabou de criar agora uma ferramenta, né, chamada Word Cloud ou nuvem de palavras, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Muito interessante. Então, e além disso, Aline, ela está disponível nos aplicativos, né? Tanto na Apple Store quanto na Play Store do Android. Você pode baixar o Mentimeter e utilizar diretamente do seu celular, né? Então, isso ajuda bastante aí. Você não ficar preso só nos navegadores, né? Eu usei do meu celular. Eu estou aqui com você do computador, eu peguei aqui o celular para participar. É muito, muito fácil e rápido. Entendi. Então, vamos lá. Próxima vai ser o Padlet, tá? O que é o Padlet? Na verdade, o Padlet é um painel, né, que é interativo, que você cria para os alunos postarem vídeos, para os alunos postarem figuras, postarem relatos, né? É interessante, ó. É super fácil de utilizar, né? Você digita lá www.https dois pontos barra padlet.com, né? Ele vai aparecer essa primeira tela aqui. O que você quer criar? Um mural, uma lista, uma grade, uma coluna, um mapa, uma tela ou uma linha do tempo, né? E aí você escolhe a forma que você quiser. Ele é super intuitivo para utilizar, tá? Então ele nem precisa de muitos recursos. É só você fuçar um pouquinho que você consegue mexer nele. Aí eu criei um quadro, né? Ele já nomeia para você, né? Meu Padlet fofo, né? Que é o primeiro Padlet. E depois esse também tem acesso pelos aplicativos aí das plataformas do celular, né? Ó, esse aqui é um exemplo de mural biográfico, né? Que eu fiz, que eu participei na verdade como aluno, tá vendo ali no meio? Ó, tem a minha figura num evento, né? Essa foto mostra o momento que estou em pleno exercício do doutorado, né? Apresentando um trabalho internacional na IOSH. Então, assim, a gente consegue mostrar, interagir, e as pessoas embaixo aqui, ó, tá vendo no comentário? Conseguem interagir aqui, tá vendo? Com as publicações. Isso é muito interessante para fazer trabalho em grupo com os alunos na sala de aula. Outra plataforma que a gente utiliza na sala de aula, o Canva, né? O que é o Canva? O Canva você pode fazer muita coisa, aí é outro que você pode utilizar aí pelos aplicativos do celular, né? E você pode acessar ele também pelo computador. Eu prefiro criar pelo computador e usar pelo celular, mas aí depende. Sempre, gente, ó, quem tiver a conta do Google tem entrada mais facilitada. Não estou fazendo propaganda do Google, tá? É só para vocês entenderem. Tá? Aqui, por exemplo, a universidade que eu trabalhava, né, eu fiz um banner sobre uma semana acadêmica, então ele tem vários modelos gratuitos, né? E lógico, né, como toda plataforma, tem a sua versão paga, onde você pode ter, né, templates, modelos mais bonitos, mais modernos, tal. Mas aí tem um custozinho mensal aí para você estar arcando com essa. Aliás, todas elas, gente, todas as plataformas digitais, né, em 99% tem a versão gratuita e tem a versão paga, tá? Mas na versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Então você pode fazer o quê, ó? Um vídeo, um post para o Facebook, uma capa para o Facebook, um logotipo, uma apresentação, um story, um infográfico, montagem de fotos, animação para rede social, apresentação com vídeo, cartão de visita, paisagem. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer aqui dentro do Canva, né? Ó,
continue para ser registrado de graça, né? E se você quiser pagar, você coloca os dados do seu cartãozinho de crédito lá e paga a versão paga. Quem utiliza bastante, né, para trabalho, vale a pena pagar, porque você tem uns modelos mais interessantes. Tá? Mas eu uso gratuito mesmo e para mim tá de bom tamanho. Vamos agora falar um pouquinho da plataforma Google, né? A plataforma Google tem vários recursos aí de plataformas dentro dela mesmo, né? Que no celular viram aplicativos e no celular são plataformas mesmo, né? Tem o Google Sala de Aula, o Drive, o Google Agenda, as apresentações do Google, os forms, né, formulários, planilhas, documentos, o YouTube também você pode vincular aí dentro das suas ferramentas da Google, o próprio e-mail, né, Gmail, pode criar sites, tá? Pode fazer localizações pelo Google Maps. O Jamboard, que está sendo, infelizmente, esse mês ele está sendo desabilitado, mas eu estou mostrando porque ele está ativo ainda. O Google Acadêmico, que é interessante, vocês vão ver por quê. Podcasts e o Google Meet, né, que a gente está aqui agora, e muitas outras ferramentas. Que se eu fosse apresentar todas aqui, a gente vai ficar, né, a noite inteira aqui só nisso. Tá? Então vamos lá. Você cria, né, novamente a sua conta no Google para poder utilizar. E seleciona, tem uma janelinha no canto superior direito com vários pontinhos assim. Lá estão todas essas plataformas lá escondidinhas lá para você utilizar, tá? O Google Meet, o que é? Nada mais do que uma videoconferência, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Então, você pode se conectar de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar, né, que você queira, né, sempre conectado pela internet. Tem a versão, né, da plataforma no computador e tem a versão no aplicativo também, tá? O Google Agenda eu uso bastante, né, porque hoje em dia eu não consigo ter mais agenda física, né, então é tudo pelo Google Agenda, então você pode criar eventos com videoconferência, tarefas, lembretes, né, personalizar a agenda, entre outros. O Google Acadêmico, né, o que é o Google Acadêmico? É você fazer pesquisas, né, relativas à sua área de formação de forma segura, né? Então você acha aí artigos científicos, artigos que são confiáveis, que são de fontes confiáveis. Google Maps, né? Então sempre você estiver perdido na rua, né? O seu celularzinho tem sempre esse recurso à sua ponta da mão. Você pode utilizar de casa também, né? Mas no celular ele é mais útil, né? Quando você precisa localizar qualquer lugar. Ele dá rotas, né? Tempo de distância, como é que você pode ir de ônibus, como é que você pode ir de trem, a pé, de carro, quanto tempo você leva. Né? Então é uma ferramenta bem interessante de utilizar. Os sites, né? Para quem não sabia, o Google ele tem essa ferramenta de criar sites, né? Ela é um pouquinho complexa de utilizar, mas se você seguir os tutoriais que tem no YouTube, por exemplo, você consegue criar um site numa boa, consegue utilizar, colocar as suas informações lá. Às vezes você quer criar, né, um mundo aí de blogueiro, de youtuber e tal. É uma das portas aí que você pode estar conectando aí para estar entrando nesse mundo. Os podcasts, né, são programas de áudio que podem ser baixados, né, da internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Você grava e pode deixar disponibilizado aí. O YouTube, né, que é uma plataforma de vídeos online, por meio dela a gente pode trabalhar, né, no Google Sala de Aula, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Vários temas interessantes aí que estão disponíveis no YouTube. O Drive, o que é o Drive? Drive é armazenamento na nuvem, a famosa nuvem, né, que guardam seus arquivos, né, conseguem fazer aí os seus arquivos seguros, né. Apresentações do Google, né, onde você pode fazer essa apresentação, por exemplo, eu fiz, né, através do apresentações, né, para você apresentar um trabalho, apresentar fazer uma exposição, fazer alguma sentido. Planilhas colaborativas, inteligentes e seguras para organizações que precisam de agilidade. Então, assim, tudo que é de informação, você pode colocar no Planilhas Google.
formulários Google, né, que você quer fazer uma enquete, você quer fazer, né, um questionário, você quer fazer avaliação, tem várias funcionalidades aí que o formulário dá para a gente. O Jamboard, né, que vai ser conectado agora, é uma lousa interativa, né, que a gente utilizava bastante na sala de aula, no período pandêmico, né, para desenhar, para fazer escrita. Interessante. O Google Sala de Aula, que é ou o Google Classroom, né, que foi utilizado bastante durante o período pandêmico. Você cria turmas, distribui atividades, atribui nota, dá feedback, entre outras funções. Né? E a gente vai ver um pouquinho agora das redes sociais. Então temos aí, né, Khan Academy, que é uma plataforma, WhatsApp, Facebook, Instagram, Moodle e LinkedIn, que são redes sociais. Então o WhatsApp, né? Todo mundo utiliza, né? O WhatsApp, para a maioria das pessoas, é uma ferramenta forte de comunicação aí. E você pode utilizar para educação? Pode e deve, né? Existem vários meios. O Facebook, né? É possível utilizar o Facebook para a educação? Sim, é possível. Só que o Facebook ele tem um probleminha de idade só, né? Você não consegue trabalhar com todas as turmas pelo Facebook pelo limite de idade. Então, provavelmente você vai conseguir trabalhar com alunos do ensino médio, né? Com os pequenos, por exemplo, já vai ser mais difícil. O Instagram é a mesma coisa, né? Tem um limite de idade aí para estar utilizando e você pode também. Eu fiz várias disciplinas pelo Instagram, tá? Então, no ensino superior e no ensino médio, ele é bem utilizado. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, assim que você se formar aqui, você já, ou antes de se formar, né, você já cria o LinkedIn, já cria a sua rede de conexões, já vai procurando emprego, já vai procurando, né, uma escola para dar aula. O LinkedIn tem várias oportunidades de profissionais, né, mas você tem que estar utilizando como você utiliza o Facebook, Instagram, com uma certa frequência. O Moodle, que é a plataforma que você utiliza aí, né, para o seu ambiente virtual de aprendizagem, você entra lá no seu AVA, é um ambiente Moodle, tá? Então, a gente desenha ele, né, para atender às necessidades de vocês, né? O design institucional da universidade, né, desenha o AVA no Moodle para que vocês tenham melhor desempenho. E vamos agora trabalhar a última plataforma, que é a Khan Academy, né? O que é a Khan Academy, né? A organização sem fins lucrativos organizada pelo Salman Khan, né, organizou uma plataforma onde traz várias possibilidades para os alunos, né? Inteligência artificial, né, vários níveis de usuários entre professor e estudante, lista de exercício, videoaula, artigos, tá? Eu só faço uma pequena crítica, tá, sobre essa plataforma. Ainda os conteúdos não são verificados por especialistas. Então, às vezes a gente encontra ainda alguns erros conceituais dentro desses materiais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para estar utilizando, né? Sempre olhando para ver se aquela informação realmente é verdadeira antes de passar para o aluno, tá? Eu sempre faço os exercícios antes, leio as apostilas, antes de passar para os meus alunos. Para ver se tem algum erro conceitual, alguma coisa, aí eu já nem passo, eu vejo uma outra forma de estar trabalhando com os alunos esse conteúdo. Né? Hoje em dia já existe a versão do Khan Academy alinhado aí com as habilidades da BNCC, né? De acordo com os anos escolares, com os componentes curriculares, então já está desenhado aí as atividades de acordo com a BNCC. Isso é uma novidade porque essa é uma plataforma americana, então ela estava adaptada ao quê? Para a rede americana. Então, eles fizeram uma adaptação para a legislação brasileira. Tá? Você acessa, né, aqui ou também pelo aplicativo do celular. E o endereço para navegar é esse aqui: pt, que é português, né? .khanacademy.org. Vamos navegar? Essa é a lição de casa que eu deixo para vocês hoje. Acredite em si, né? Mesmo, pois você é capaz de grandes feitos. Obrigado, danke, merci, mahalo, cosi, taki, mauru, thank you, gracias, jacobo, gracias, dixie, de cujo danke, quitos.
Muito obrigado. Muito bom, Cláudio. É Queria saber sempre. Oi. se você tem algum tipo de dúvida, alguma coisa nesse sentido. De verdade, eu sou um pouco suspeita, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar online, de trabalhar à distância, de usar as plataformas digitais e te ouvir reiterando todas as informações é muito bom, muito bom. Eu comecei a trabalhar como professora universitária em 2005, em outra instituição, faz um tempinho, né? E na instituição era aula 100% presencial. Porém, nós professores presenciais, nós precisávamos de ter a disciplina, a turma online. Então, a gente também, complementar, a gente mandava atividade, leituras, notícias. Aí, nessa mesma instituição, passado alguns anos, passou a ser semipresencial. O aluno, a gente estava presencialmente de segunda a quinta, e sexta-feira não tinha aula presencial, mas tinha uma aula 100%, algumas disciplinas que eram 100% EAD. Então, é muito interessante. De lá para cá, só evoluiu, só progrediu, as formas de comunicação online só melhoraram. Lógico, tem os seus defeitos, tem as suas falta de algumas pessoas com falta de habilidade, todos nós precisamos passar por um processo, né, de aprendizagem. E todo aluno, todo estudante que vai se submeter ao ensino à distância precisa necessariamente ter disciplina. Ter disciplina, é, estabelecer seus horários de estudo, né? Porque que horas que está online, que horas não está, quanto que pega o material, quanto tempo gasta para apreender, né? Porque informação, como você mencionou, Cláudio, a gente tem a dar com rodo, né? Em modo de dizer. A gente tem jorra para a gente informação, é nas redes sociais, é no jornal, é alguém que fala, e o que a gente faz com tudo isso? Informação é conhecimento? Não. Né? Então, o que a gente vai aprender? A informação é uma forma de conhecimento, perdão, né? Mas é um tipo de conhecimento. Mas o que eu estou aprendendo desse conhecimento? Né? O que eu preciso para evoluir? É isso, Cláudio, senão eu começo a falar, não paro. Muito obrigada, sou eu que agradeço e acho que todos que vão assistir também vão fazer o mesmo. Obrigado, Aline. É um prazer ter a sua presença aqui na aula. Então, como agora não temos mais alunos, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Desde já agradeço e até a próxima.